versículo 1. Amém, irmãos? Segundo livro da Bíblia, capítulo 16, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim: depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque, ó Senhor, ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes o olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Pois isto, o que o Senhor ordenou, a cada um recolherá dele, conforme o que consegue comer, um homem por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homem, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Pois lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta santa palavra, por esta providência que o Senhor deu ao povo de Israel, e que muitas vezes eles murmuravam, Senhor, porque não sabia que a tua vontade era aquele instante, ela quer provisão para cada dia. Pois nós devemos nos fixar, Senhor, no que o Senhor fez para nós hoje, porque o amanhã a ti pertence, a vida de nós, a vida do teu povo pertence às tuas mãos. E é Cristo quem escreveu mesmo antes da fundação do mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a nossa verdadeira provisão aqui na terra. Ele continuará sendo para todo sempre.
Abençoa o teu filho para a explanação da tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Graça e paz mais uma vez. Eu queria confessá-los que, parafrasear um momento em que Jesus diz nos evangelhos que em uma determinada ocasião chegou um homem chegou de supetão, de forma inesperada, chegou à meia-noite e ele não tinha o que dar para aquela pessoa. E eu digo de mim mesmo, eu não tenho nada a dar a vocês, se de Deus não vir. Eu e você, por si só, nós não temos nada se do alto não for dado. Porque o homem, por si só, ele não tem nada. Ele não é nada, e grande só tem um, que é o Senhor. Amém, amados? Êxodo, como vocês bem sabem, trata-se do segundo livro da Bíblia. O próprio sentido de Êxodo significa partida, saída. E esse contexto, de forma bem similar, bem simplório, simplesmente trata de um povo de um coração endurecido, enrijecido, um povo que viram demais a glória de Deus, mas não conseguiram de fato abraçar essa presença, o qual deveria ter abraçado. Mas a gente vê, meu irmão, Deus trabalhando mesmo no coração de um povo endurecido. Deus não tem tempo ruim para Ele operar. Deus não tem tempo ruim para Ele fazer milagre. E eu digo mais, os tempos quando se tornam mais tenebrosos, mais difíceis, aí é que de fato o milagre aparece com mais evidência. A narrativa mostra um Israel jogado para peregrinar no deserto. E como eu disse, sempre reitero esta verdade, foi o ambiente onde o Senhor mais se revelou ao povo dele, foi no deserto. E é nos momentos de crises como esse que Deus há de se revelar à igreja. Nós talvez nunca passamos estreitos tão grandes, o qual estamos passando nesses últimos dias, no sentido financeiro, no sentido emocional, no sentido espiritual. Mas eu quero dizer que o Senhor, no seu trono, Ele reina. E Ele jamais vai deixar a igreja dele perecer no deserto. A igreja do Senhor tem que entender isso. A igreja tem que compreender que Deus lança o povo dele no deserto, na adversidade, na luta, mas o mesmo Deus que dá a luta é o mesmo Deus que dá o escape. E aí eu queria tratar com vocês com a seguinte frase, para nortear minha breve fala aqui. Digo, milagre na medida certa. É o Senhor que de fato tem um milagre no tempo certo, na hora certa e na medida certa. E o que nós podemos ver, meus queridos, como eu disse e reitero essa verdade, um Israel endurecido mesmo vendo a glória de Deus. Um Israel vendo a provisão de Deus, mas murmurando. E diz a narrativa no verso 3, que era um povo que tinha de fato uma mente de escravidão mesmo saindo do Egito. Era um murmurador ainda com a mente de escravo. Analise comigo o verso número 3, diz: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera que tivesse morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito. Primeiramente, eles, bom seria que nós tivéssemos ficado no Egito. Bom seria que nós continuássemos escravos. E poderíamos até morrer lá nas mãos de Deus. Mas eu faço uma pergunta: eles iriam morrer nas mãos de Deus ou nas mãos de Faraó? E quantas das vezes tem muitos crentes que dizem: estou na igreja, estou no convívio do seu da igreja, mas parece que eu passo mais luta na igreja do que no mundo. E em dado momento acha que no mundo, irmão Antônio, lá é flores. Pensa que no mundo não tem crise. Pensa que no mundo não tem situações que é muito tirar a sua própria vida. Se vocês acham que no seu da igreja está com dificuldade,
Muitas vezes nós nos encontramos como aquele filho pródigo no seio da casa do pai, tendo tudo. E diz: não, eu quero ir para o mundo. Eu quero olhar o que o mundo tem a me dar. Mas eu quero dizer a você que por mais que a luta venha a ser grande nos pés do Senhor, muito mais dificuldade é fora desses pés. É muito melhor, meu amado, estar no deserto com o Senhor do que estar nos palácios, meu querido, como já foi dito nessa noite, através da leitura do nosso irmão presbítero Antônio. Eu quero dizer aqui a você que o lugar do crente, mesmo que o crente esteja no deserto, mas que ele esteja na condição de servo, não de escravo do Egito, não de escravo do mundo. E a percepção desse povo era que era um povo que, sei lá, bem bom seria que nós tivéssemos morrido nas mãos do Senhor na terra do Egito. Estávamos lá sentados. E aí eu pergunto uma coisa: será que escravo fica sentado? Sentado é um ambiente muito cômodo. Estar sentado é uma situação muito agradável. Aquele povo talvez se sentava de forma muito esporádica. Mas se você analisar a narrativa de forma geral, você vai ver um faraó que nem a palha dava a ele. Eles dobrou o serviço deles, queria dobrar o serviço e consequentemente fazendo toda sorte de atrocidade. E eles aqui dizendo: não, bom é o Egito, lá nós poderíamos morrer nas mãos de faraó. Mentira, nas mãos do Senhor não, mas na mão de faraó. Lá nós estamos sentados, e não só sentados, mas junto a panelas de pão, de carne, e comíamos à vontade. Será essa a verdade? Que eles estavam sentados nas panelas de pão e de carne, mas aí a mente medíocre de um murmurador, de pessoas que não tinham a percepção de que era melhor estar sofrendo no deserto, mas na condição de livre, de que na condição de escravo. Mesmo que porventura toda essa descrição, que não nos dá verdades, não nos dá base para dizer que eles tinham essas farturas. Porém, alguém, quando vai contar as suas narrativas, sempre conta dentro das suas vantagens, dentro da sua perspectiva, que vai evidenciar os seus fatos. E aí nós vamos ver: estávamos sentados junto a panelas de carne, comia pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome. O Senhor, se de fato levou aquele povo no deserto para matar ele de fome? Não. Deus não nos leva ao deserto para nos matar de fome, mas Deus nos leva ao deserto para revelar a sua glória. Deus nos leva ao deserto para mostrar que a Azera não funciona. Deus nos leva ao deserto para mostrar que Baal não funciona, que os ídolos do Egito não funcionam, que os ídolos do mundo não funcionam, mas que todos os ídolos se reduzem a nada e só Ele é Deus. Deus está mostrando para esse mundo que há menos de 2 anos dizia que não podia parar, a esse mundo que dizia que a China é intocável, a dizer que o dólar não podia ser isso, que os Estados Unidos eram a superpotência. Eu quero dizer a você que as superpotências estão sendo abaladas, do grande ao pequeno, do pequeno ao grande. O Senhor está dizendo: grande sou eu. E eu quero dizer a você: acalme-se. Deus não conduziu você ao deserto para morrer. Deus conduziu o deserto para você ser provado e aprovado por Ele. A igreja tem que entender que quem depende, quem mantém, quem é o Deus de provisão. E como eu sempre digo, o Senhor da glória é o Deus, o Senhor eterno, é o Deus da criação, sim. Mas Ele vai além da criação. Ele vai o Deus da provisão. Ele, além de criar, Ele mantém tal criatura. E algo interessante, que em dado momento para a gente falta-lhe a provisão. Ele diz: eu entro com o milagre, com a intervenção.
Deus é o nosso Deus. O Deus o qual estamos adorando aqui não é um Deus qualquer. Ele é o único Deus eterno. Ele é o único Deus soberano. Ele é o Deus que teve com Israel no passado. Ele é o Deus que está com a igreja no presente. E a igreja está realmente e deve estar subjugada à vontade de Deus. E aí, meus queridos, não venhamos ter nós a mentalidade medíocre de um murmurador com uma perspectiva de escravo. Amém? Se você quer de fato adentrar em Canaã celestial, se você quer entrar no alvo que Deus tem para mim e para você, não podemos ter mente de escravo. A mente do crente é uma mente de um indivíduo que é livre, porque o nosso Senhor nos libertou verdadeiramente e nos fez livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o que diz o Evangelho de João capítulo 8. Amém? Esse evangelho que nos liberta, esse evangelho que nos dá liberdade, esse evangelho que nos dá triunfo, esse evangelho que verdadeiramente nos faz não escravos, mas livres para a sua glória. Amém, amados? Outra verdade que eu queria tornar à tona aqui é que a provisão era diária. Diga comigo, a provisão era diária. Se nós atentarmos o verso 4, diz: e o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção para cada dia. Repita comigo: diariamente para cada dia. Até uma redundância aqui, é uma coisa prolixa, repetitiva. Diário e cada dia a mesma coisa. Por isso que a ideia de jornada, de salário, o salário era a partir do dia. Alguém se pagava pela jornada de trabalho. Era a ideia diária. E até hoje se tem entre a gente a diária, né? Se tem a diária. E aqui o que eu quero mostrar? Que Deus mandou a provisão para aquele povo e disse: eu vou mandar a provisão para vocês do dia. E sabe por que em dado momento nós estamos ansiosos? Não é porque está faltando o café da manhã, não. É porque está faltando o café daqui a 30 dias. É porque nós estamos pensando que alguém pode morrer da nossa família daqui a 50 anos. É porque eu estou pensando que a igreja vai se acabar daqui a 100 anos. Eu quero dizer uma coisa a você, que à luz da Escritura, eu tenho que viver o meu dia a cada dia. Amém, amados? Se nós atentarmos o que diz Mateus capítulo 6, verso 34, ele parafraseando diz essa verdade latente, dizendo: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, basta dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje, se alimente com o de hoje, recolha o diário para cada dia. Nós estamos ansiosos, nós estamos nos preocupando com coisas que de fato, meu amado, não pode nem acontecer. Os especialistas dizem que de 100 preocupações nossas, 70 nunca vai acontecer. Já analisou uma coisa disso? De 100 preocupação minha, 70 nunca vai acontecer. Das 30 vai vir possibilidade, probabilidade e aí por diante. Eu quero dizer uma coisa a você: viva a provisão de Deus hoje. Viva o momento hoje. Sabe por que nós estamos com a mente doentia? Porque nós não estamos vivendo o presente como presente. Como eu disse hoje de manhã, se atendo ao texto de Lamentações, eu acho que é 23 ou é 28. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Memória é algo do passado, esperança é algo do futuro. Mas nós muitas vezes vivemos a partir de uma polaridade, ou no passado ou no futuro. E Deus quer que nós venhamos viver o presente. Nós estamos vivendo dentro dessas polaridades. Deus chama você a viver o presente, é hoje. É o agora, o amanhã não lhe pertence. Viva o presente. Seja, meu amado, como diz aqui, olha, recolho diariamente para cada dia.
Porque esse amanhã pode nem ter. Tu está se preocupando com uma coisa que esse amanhã nem pode aparecer. Nós estamos, meus queridos, numa época em que estamos abarrotados com a mente doentia. Vocês sabiam disso? Sabe por que nós estamos com a mente doentia? Porque o nosso tempo está sendo sucumbido com informação e mais informação. Nós temos a sensação de que o mundo não está correndo, ele está a 1000 por hora. É uma sensação que nós estamos tendo. É uma sensação que parece que não está escapando ninguém. Todo mundo está morrendo. E toda época morreu gente, toda época teve dificuldade, mas a gente não conseguia ver tudo de uma vez. A gente não tem informação de um fato em Taiwan agora, de forma instantânea. Aí morre um lá, uma desgraça aqui, acolá, e a gente vai acumulando, e a gente não consegue digerir a informação. É aquilo que Augusto Cury mostra acerca disso. Estamos em uma época em que somos movidos pela informação. Informação que tem nos adoecido. E aí eu quero abrir um parênteses para você. Se você quer ter saúde emocional, se abstenha de muitas informações que te cercam. Amém? No lugar de estar olhando um Facebook, estar olhando uma rede social, vai olhar uma flor, vai olhar um passarinho cantar, vai jogar uma bola, vai produzir alguma coisa. Porque senão iremos ter uma geração de pessoas doentias. Muitas vezes eu passo ali, eu vejo pessoas da colégio, da segurança pública, estão lá, no plantão, e puf, puf, você vai num hospital, você vai numa igreja, você vai num canto, o povo é vidrado, é alicerçado, é bitolado. Num troço chamado celular. Isso tem produzido em nós ansiedade. Isso tem produzido em nós inquietude. Isso tem produzido em nós doenças emocionais, espirituais e físicas. E aí somos movidos por tal inquietação. E aí a Bíblia diz, olha, recolha diariamente para cada dia. Diga, para cada dia. Eu tenho que viver o dia de hoje. O dia de amanhã, diga assim, ó, não me pertence. Eu tenho que viver o hoje. Amém? Por isso a provisão de Deus é uma provisão diária. Pode descansar. Morrer de fome você não vai não. Mas a mente sua diz, ou não? Vai se acabar. Não tem mais jeito. As portas estão se fechando. Só correndo. É assim, né? Porque terça-feira eu comecei a lembrar, rapaz, eu comecei a ver Eucaristia, é não sei o quê, e preço. Aí eu comecei a pensar, me diga uma coisa, como é que eu vou dar comida a 40 jovens, do dia 3 ao dia 18 de janeiro, pensando na perspectiva da igreja, nos caixas, 0. Aí se você olhar numa perspectiva humana, você vai, Aí eu vim desanimado na terça-feira, quando foi na igreja, Deus deu um renovo, eu saí, porque é assim que Deus faz. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, se acabou, Senhor, as portas estão fechadas, Senhor, não tem como, Senhor. Aí Deus, não tem para ti, mas sou o Senhor que faço. Eu estava lembrando, meus queridos, que há 15 dias atrás eu fui ali em Sucuru visitar os irmãos. Aí perguntei, fizeram alguma festinha para a criança? Não fizeram nada. E a criança estava perguntando, e o pastor vai aparecer? Não apareceu o ano passado. E eu disse, não vou fazer nada não, eu disse, mas vou fazer alguma coisa. Marlene, o que é que a gente tem? 40 kits, mas já para a festa só de Sumédica. Vamos fazer assim mesmo. Marquei para terça-feira, há 15 dias atrás, vamos fazer os kits. Oramos, teve o culto, 1h30, né? Cadê os kits? Vamos fazer os kits, Marlene. Cadê os ingredientes? Não tem kit, não tem ingrediente. Fechamos as portas da igreja. Quando estava ali, um pouco teto encosta.
na mala do carro, veio toda a provisão. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí eu me questionava, Nail, se aí eu sim tenho os kits, mas tem gasolina. E como é que eu vou para esses lugares sem gasolina? Aí Deus mandou um de um canto, manda do outro. Eu quero dizer a você que nós fizemos 4 festas. Sabe quanto a igreja com instância gastou? 1 centavo. Deus mandou provisão de tudo. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Eu estou dizendo, nós vamos fazer o evento lá no Congo. E nós não temos nada. Eu quero dizer uma coisa a você, que o Deus que mandou a provisão de uma festa de criança é um Deus que manteve mais de 1 milhão de pessoas em 40 anos no deserto. É o Deus que vai manter 30 a 40 jovens na obra dele, no tempo que ele determinar, porque ele é Deus. Mas mesmo assim eu sou fraco, mesmo assim você é fraco, mesmo assim nós tememos, mesmo assim nós ficamos ansiosos, mesmo assim a gente dá gastrite, mesmo assim dá todas as qualidades de coisa. Mas eu quero dizer que Deus é Deus, e Deus faz, mesmo independentemente da minha e da tua incredulidade. Porque Deus não depende de nós. É isso, meu amado, que a gente tem que entender, que Ele é Senhor. Amém? E que Ele manda dentro do tempo certo, na hora certa, na medida certa. A provisão de Deus é diária. É diária. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu não sei quais são os teus dilemas. Eu não sei como está o teu sapateiro. Eu não sei como está o teu guarda-roupa. Eu não sei como está a tua cozinha. Eu só sei de uma coisa: o Deus o qual eu estou pregando nesta noite, Ele é um Deus de provisão. E Ele manda dizer para ti, mediante essa palavra, descanse, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo. Por maior que venha ser o meu problema, Ele nos faz descansar nas suas sombras. Na sombra do Onipotente descansarei, diz o Senhor. Amém, amados? Por fim, a provisão na medida certa. Além da provisão era diária, a provisão vinha na medida certa. Acompanhe comigo, por favor, o verso 16 ao verso 20. O verso 15 diz assim: quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Diga comigo: que é isso? E de fato, quantas vezes Deus faz uma coisa e diz: Senhor, o que é isso? Você entende o operar de Deus? E a gente pergunta: o que é isso? Como é que vai acontecer? Onde é que vai vir as portas? De onde vai vir a provisão? De onde vai vir o escape? E aí, meu amado, Deus faz, e quando faz, a gente se espanta e diz: que é isso? Assim como o povo se espantaram dizendo: o que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou a cada um: recolha o que ele consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Recolha, sim, diga comigo: 2 litros por cabeça. Só recolha 2 litros por cabeça. Deus, quando manda, Ele manda dentro de uma proporção. Deus, quando manda, dentro de uma metragem. Deus trabalha dentro de ordem. Amém? Eles vão fazer, mas faça dessa forma. Eles vão agir, mas vão agir dentro dessa metragem aqui. Olha, vocês recolham. Agora recolha a partir do número de cabeça, de acordo com a proporção de pessoas na casa de vocês. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Aí ele prossegue: assim fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais e outros menos. Diga, os filhos de Israel, diga comigo: e os filhos de Israel, uns escolheram mais e outros escolheram menos. Você sabe que tem aquele tipo de crente mais incrédulo do que outro, né? Eu vou recolher, mas um pouco mais. O Senhor disse que era 2, mas eu vou recolher 10, porque eu não sei se o Senhor vai mandar amanhã. Você acha que não tem crente nessa noite dessa forma? Que quer recolher mais daquilo que o Senhor designou? Eu quero dizer uma coisa a você: faça aquilo que Deus determinou para você. Nem faça nem a mais nem a menos.
Muitas das vezes nós queremos fazer, mas nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa metragem, da nossa quantidade, mas faça de acordo com aquilo que Deus designou para você. Amém, amados? Faça, não mais nem menos, mas só exatamente aquilo que Ele disse, dessa forma. Muitas das vezes nós queremos fazer, mas Senhor, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sempre digo, tem coisas que Deus manda eu fazer, que eu disse, olha, só eu para fazer, e não mando ninguém fazer. Não mando ninguém fazer, porque é coisa louca, é coisa que a lógica não consegue de fato funcionar. Mas eu quero dizer a você que você tem que ter intimidade de saber quando Deus está falando com você. E se Deus está falando, Deus é capaz de fazer um milagre acontecer, mesmo que não haja lógica. Amém, amados? Não estou mandando ninguém fazer loucura, mas eu só quero dizer uma coisa, que quando Deus manda fazer, Ele se responsabiliza, porque eu sou prova disso. Amém, queridos? E assim os filhos de Israel recolheram, uns mais, outros menos. Digo, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. Não sobrava para quem recolhia muito, nem faltava para quem recolhia pouco. Esse Deus é o Deus da medida certa. Para os que recolhiam muito, não sobrava. Para quem recolhia pouco, não faltava. Diga: Deus, o meu Deus, é o Deus da medida certa. O que você está precisando, o que você está faltando aí, na despensa de Deus tem a medida certa. O que está faltando para mim e para você, no comando de Jeová tem lá. E quando Ele quiser, haverá de chegar no tempo certo, na medida certa, porque Ele é o Deus Criador, mas é o Deus provedor. Amém, amados? E aí prossegue dizendo, olha, conforme a medida fixada, não sobrava para quem havia colhido muito, nem faltava para quem havia colhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Qual era a ordem? Não deixe nada, não guarde nada. E eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. Tem crente que não aprende que é na medida certa. Você entende isso? Deus manda dizer àquela viúva: traga vasilhas, através do profeta. Traga vasilhas, vazias, muitas vasilhas, e não poucas, mas muitas vasilhas. Não é isso? Tinha vasilha, diga comigo, tinha azeite. Faltava-lhe vazia, faltava azeite. Diga: Deus, o meu Deus, é o Deus da medida certa. Amém? Pode ter certeza que Ele vai mandar. Alguém tem vasilha? Alguém tem vasilha? Eu estou perguntando. E tem que ser muita, viu? Amém? Certa vez o Senhor disse ao profeta: olha, cavai valas, não poucas, porque vai vir água. Aí o povo procurava a chuva. Cadê a chuva? Cadê a chuva? Aí onde é que veio a chuva? Vocês lembram? A chuva veio assim, por um caminho, encheu as valas e deu água para os bichos morrendo de fome, o povo que estava sedento. Eu quero dizer, não importa se vai chover, se não vai chover, eu não sei de onde vai vir um azeite, eu só sei que Deus diz a você: tem que ter vasilha, cave as valas, porque sou eu Deus de provisão, sou eu Deus de milagre, sou eu Deus que faço e mando na medida certa e no tempo certo. O grande desafio meu, seu, é simplesmente estar com as vasilhas de boca para cima e dizer: Senhor, estão vazias. Você pode fazer assim, ó, tão seca, Senhor.
E eu preciso. Amém? E Deus há de mandar, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Agora não queira você ser um indivíduo avarento, que quando Deus mandar, diga, olha, eu vou guardar, porque eu não sei se vem amanhã. Mas a provisão, diga, não é só na medida certa. Diga, a provisão não é só na medida certa, mas a provisão é uma provisão diária. Deus mantém você, mantém o povo diário. Por isso o pão nosso era de cada semana, de cada ano, não, de cada dia. Deus é o Deus de provisão diário, na medida certa, na hora certa. Só basta eu dizer, Senhor, está as vasilhas, e no tempo certo Ele mandará a provisão. Por fim, meus queridos, Deus é e sempre será o eterno Criador, provedor e fazedor de milagres para o seu povo. Que possamos aprender a esperar nele, pois jamais nos decepcionará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí percebemos que a tarefa de ser executada é realmente dele por meio de nós. Ele sempre será o oleiro e nós apenas o barro, à espera do milagre, e ele enviará. Repita comigo: à espera do milagre, e ele enviará. Qual o seu papel? Esperar o milagre. Qual o seu papel? Ajeitar as vasilhas. Qual o seu papel? Entender que Deus mandará dentro de uma forma diária e na medida certa. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Por favor, Romário, coloque esse texto de Efésios, a gente vai dizer juntos para encerrarmos. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos dizer comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, já, bora! Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele glória na igreja, por Jesus Cristo e todas as gerações para todos sempre. Amém, amém e amém. Novamente, vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Mais uma vez você pode aplaudir o Senhor forte e dizer: Senhor, eu creio nessa promessa. Eu creio verdadeiramente nessa promessa. Eu estou esperando a provisão diária, na hora certa, no tempo certo. Amém, amados? Vamos prosseguir. Irmã Marlene vai assim.